Igor Magalhães de volta ao comando técnico do CSA. Atacantes Ciel e Eduardo Biazos, zagueiros, estão já acertados com o CSA e devem ser anunciados aí a qualquer momento. Essa é a notícia que correu hoje pela internet. Os dois jogadores um pouco mais cedo e o treinador agora de noite pipocou essa informação. Vamos falar sobre isso e algumas outras atualizações sobre o ambiente interno lá do CSA nesse vídeo de hoje. Agradecendo a presença de todos aqui, né? Já deixa o like e se inscreve aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. E vamos lá que tem muita coisa pra gente falar. Bom, primeiramente, eu inclusive fui um dos que pressionei o treinador Márcio Fernandes e falei na análise do jogo ontem que se ele continuasse no comando do CSA a gente não ia para lugar nenhum. E a diretoria acho que começou a entender dessa mesma forma, certo? E optou aí pela troca no comando técnico, pelo que as notícias vêm sendo informadas, porque a diretoria do CSA foi atrás de outros dois treinadores, o Roger, ele jogador, né, ex-atacante, e outro treinador, não vou me lembrar o nome do outro agora, mas que as coisas não andaram, tiveram alguns impasses e a diretoria, por influência dos jogadores também, pediram o retorno do Igor Magalhães. Que a galera já tem um conhecimento com ele já conhece o elenco, o time, e com alguns reforços ali também ele pode dar uma ressuscitada nesse time aí. Esperamos que isso possa acontecer. Então a diretoria optou mais uma vez por trazer de volta o Igor Magalhães, né? Pela influência ali de algumas lideranças do elenco do CSA. Lideranças essas que são o Thiago Marques, o Camacho e o Roberto, né? São acho que os três maiores líderes assim do elenco, né? Thiago Marques e Camacho dentro de campo e o Roberto, que também é um jogador de muito tempo aí e que ele tem um respeito muito grande dentro do elenco. Então as informações trazidas foram essas, certo? Informação do retorno do Igor Magalhães foi dado primeiramente pelo Marlon Araújo, certo? Que estava ali por dentro e trouxe a informação do acerto, do retorno do Igor Magalhães para o time do CSA, tá? Houve também o Emerson Júnior falando sobre uma figura importante que foi importante demais, né? No acerto de volta do Igor Magalhães, e que estão se especulando que essa figura foi o Raimundo Tavares, que era ex-dirigente de futebol aqui do CSA, né, na época do Rafael Tenório, e que ele teve interferência direta, né, na negociação e conseguiu aí acertar as coisas. Nada disso foi anunciado oficialmente ainda, tá? Pelo menos não até agora, mas que essa é a informação que a gente está tendo aí. Então muito possivelmente teremos aí o retorno do Igor Magalhães 17 dias depois de ser demitido, né? O que no título do vídeo do Adelmo que ele fez agora é um atestado, né? O atestado de que a diretoria errou ao tirar o Igor Magalhães e, assim, na minha opinião, até entendia a demissão do Igor Magalhães. O time precisava de um fato novo, mas o fato novo, só por ser um fato novo, para trazer um treinador pior não adiantava, era melhor manter o Igor. Então acho que a diretoria se arrependeu profundamente do que fez, e se foi o caso de trazer o Igor Magalhães de volta, né? Se arrependeu completamente dessa atitude. E fala-se também na saída do Luciano Lessa, diretor de futebol. A gente tem o diretor de futebol Luciano Lessa e o executivo de futebol, que é o Jadson Oliveira. As informações são que o Luciano Lessa deve sair do cargo de diretor de futebol, tá? Também junto com todas essas mexidas. Outras chegadas aí também na equipe do CSA. O Ciel, que tinha feito diversas exigências aí para a equipe do CSA, já tinha apalavrado em caso de eliminação do Ferroviário. Quando o Ferroviário foi eliminado, que o CSA foi lá e perguntou: e aí, vamos fechar? Aí o staff dele fez diversas outras exigências. Pediu um aumento aí no valor pago do CSA para auxílio moradia, porque ele queria morar em casa, não queria morar em apartamento, então pediu praticamente um aumento no salário que seria pago a ele. Na prática é isso, né? O CSA pagar mais para ele poder morar com mais conforto aqui em Maceió. Ele exigiu também 100 camisas oficiais com o número 99, isso tudo foi Emerson Júnior que trouxe, tá? E ele pediu também 2 profissionais ali que fizessem, 2 profissionais de educação física, se não me engano, que fizessem um treino direcionado para ele ali, né? E
exclusivo para ele, certo? Então foram exigências que ele fez ali que o CSA ontem disse, não, vamos não bancar isso aí não. Se você quiser, a gente espera até amanhã. Se não, a gente não aceita. E aí hoje ele cedeu, o Ciel, e acabou aceitando aí a proposta do CSA. Deve chegar aí a qualquer momento no clube. E o Eduardo Biazos, que foi eliminado com a Portuguesa, velho conhecido aí do CSA, deve chegar então aí também para reforçar a nossa zaga. Né? Acho que a zaga era um ponto em que a gente precisava de reforços. A queda de rendimento do Betão e do Islam nos últimos jogos é evidente. O Islam voltando ali de lesão também, né? Não sei se ele voltou sem confiança e tal, mas ele estava bem antes da lesão e aí voltou um pouco pior. O zagueiro Jackson chegou para ajudar, mal escalado, né? Mal treinou praticamente no time, já está lesionado. O Luiz Gustavo também não convenceu e o Marcão foi fora, né? Saiu. Então precisava de outro zagueiro. O Eduardo Biazos vai ser o cara que vai melhorar a nossa zaga, corrigir o nosso sistema defensivo? Cara, eu sinceramente não sei, certo? Eu não sei. Mas, bem, é isso, né? Vamos ver como é que será esse retorno dele. Aliás, eu preciso checar o regulamento da Copa do Nordeste, porque o Eduardo Biazos, ele estava escalado no time do CSA na pré-Copa do Nordeste. Né? Não sei se ele foi inscrito para jogar a Copa do Nordeste em si, primeira fase. Não sei se conta então como ele ser um jogador do CSA inscrito na Copa do Nordeste. Esse é um diferencial, tá? Porque o CSA não pode inscrever novos jogadores. O Ciel, por exemplo, não pode ser inscrito pelo CSA na Copa do Nordeste, certo? Até porque já jogou pelo Ferroviário. Mas o prazo de inscrição de novos atletas já se encerrou. Então, a chegada do Biazos pode indicar ele poder jogar na Copa do Nordeste. Tem que checar o regulamento direitinho, tá? Porque se ele tiver inscrito pelo CSA para pré-Copa do Nordeste e valer como se ele fosse um atleta já inscrito pelo CSA na competição inteira, aí ele poderia jogar. Mas se ele não tiver sido inscrito para jogar a fase de grupos, só a pré-Copa do Nordeste, e a pré-Copa não fizer parte do regulamento geral da Copa do Nordeste, aí ele não pode jogar. Eu preciso estudar isso aí direitinho, tá? Quando e se, na verdade, ele for anunciado, a gente traz essa informação para vocês, beleza? Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre a chegada desses dois jogadores, se é o Eduardo Biazos e a saída do Márcio Fernandes e a possível chegada do Igor Magalhães, né? Tudo isso ainda são possibilidades, nada foi acertado ainda, oficializado ainda, tá? Mas aguardamos aí novas informações e quando a gente tiver novidades a gente traz aqui pra vocês, tá bom, galera? Quero saber a opinião de vocês e ao longo da semana a gente vai atualizando sobre essas novidades aí do CSA, tá bom? Grande abraço a todos, valeu e uma boa noite.